nós queremos te agradecer por tudo que foi trazido da casa do tesouro. Nós consagramos tudo a Ti, que tudo seja usado para que vidas sejam salvas, igrejas abertas, pastores, missionários enviados ao campo. Eu te peço, multiplica na vida dos Teus filhos de forma poderosa, em nome de Jesus. Faz aquilo que ninguém pode fazer. Nós profetizamos o melhor tempo da vida financeira dessa cidade, de hoje em diante, ó Pai, que o Senhor venha acrescentar de forma poderosa, nós possamos viver algo poderoso em Ti. Usa cada uma das vidas das famílias aqui representadas, fortalece, dá todas as capacidades, os dons, a graça, a força para adquirir riqueza, como diz a Tua palavra, que o Teu reino se faça conhecido ao redor da terra, através das nossas vidas, em nome de Jesus. E quem concorda diz? Glória a Deus. Pode sentar, igreja. Tem alguém nos visitando pela primeira vez, nos dando essa alegria, esse prazer? Deixa eu te conhecer se tiver. Tem alguém ou não? Se tiver, dá um tchauzinho. Seja bem-vinda, querida, que Deus abençoe em nome de Jesus. Seja bem-vinda, senhora, que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Eu sou o pastor Fabinho. Vamos orar? Estenda a mão para cá. Vou tentar ser breve em nome de Jesus. Pai, quero me colocar diante do Teu altar para que seja feita a Tua vontade nesse lugar, nessa casa, mesmo como instrumento nas Tuas mãos, para que vidas sejam salvas, transformadas, que o Senhor faça aquilo que ninguém pode fazer, de forma poderosa realmente, que Teu reino se faça manifesto nesse lugar, em nome de Jesus. E quem concorda diz? Glória a Deus. Vamos lá. Vou continuar falando sobre o corpo de Cristo, amém, amados? Então, falei um pouquinho na quinta-feira, não sei se você veio, eu quero compartilhar algumas coisas com vocês. Eu estou indo em algumas coisas dando sequência de uma certa forma, mas não necessariamente eu falei sobre a ação do Espírito Santo, como o Espírito Santo estava agindo nessa terra, como Paulo instrui a respeito dos dons espirituais. Depois nós viemos para uma semana que tivemos um seminário com o Judá Bertelli e com o Tom, quem estava? E vimos diversas coisas aconteceram, milagres, coisas. Eu achei interessante porque eu nem lembrava tanto que as pessoas não estavam tão acostumadas assim com milagre, igual ver aqui, eu vi um monte de gente falando que foi a primeira vez que viu perna crescer e outras coisas. Eu lembrei da igreja antigamente, como a gente fazia mais isso de forma prática, assim, mais constantemente. Amém, amados? Que não é novidade para muita gente, mas muitos eu fiquei olhando e falei, ué, que engraçado, né? Mas ok, faz parte. Amém, amados? Mas curar, se bem que o Tom sempre faz isso quando ele faz seminário e outras coisas aqui, ok. E eu falei um pouco que nós somos o corpo de Cristo. Quem pode dar glória a Deus por isso? E na quinta-feira eu enfatizei a questão de ser corpo de Cristo, do que é o corpo de Cristo, que o corpo de Cristo também é algo coletivo, que Paulo fala, e que Paulo fala também que nós devemos achar o nosso lugar no corpo de Cristo, que não é porque eu sou igual ao outro, é justamente por isso que eu tenho que fazer parte, ok? Não tem que ser igual a ninguém. Olha para quem está do seu lado e fala, eu não sou igual a você. Agora olha para uma outra pessoa assim, dá um sorriso e fala, graças a Deus, né? Ainda bem que a gente não é igual, não somos iguais, não devemos. Falei que a questão é nunca querer ser o outro, que é o que também é enfatizado, porque o outro diz que eu quero ser, eu não sou perna, eu não sou olho, eu não sou outro. Graças a Deus, Deus nos usa de uma forma multiforme. Um corpo inteiro que fosse nariz não seria legal. Seria, amados? Acho que não, e assim por diante. E agora eu quero falar um pouco das funções, porque quando Paulo estrutura ali no final do capítulo 12, antes de chegar no capítulo 13, a divisão é nossa, né? Não tem, na Bíblia não tem, é tudo discorrido direto. Ele começa a falar de algumas coisas do DNA da igreja, que eu quero ministrar algumas coisas sobre isso para conosco, para que ministre. Vai ser mais de ensino de algumas coisas, mas tem expectativa daquilo que Deus faz em nome de Jesus. Posso compartilhar com vocês? E eu quero trazer um padrão, porque nada melhor do que a gente estruturar a igreja a partir da Bíblia, né? A gente às vezes tem um conceito de igreja, uma ideia de igreja, um modus operandi que a gente acha que é a igreja. Por quê? Por causa da religião, por causa dos lugares que a gente frequenta, por causa das coisas que a gente faz, por causa de locais que você ou vê ou vivencia, mas a Bíblia mostra exatamente qual que é o fundamento da igreja. E nós vamos usar isso, Paulo falando aos Coríntios, depois deles verem coisas sobrenaturais acontecendo, e ele estruturando algumas coisas, e eu quero compartilhar com vocês isso em nome de Jesus. Vai lá, passa lá, quem está lá? Boa, Tiago, isso. 1 Coríntios 12, 27 diz assim, ora vós sois e individualmente membros desse corpo. Então ele fala no coletivo, nós somos o corpo de Cristo. Ninguém é o corpo de Cristo sozinho. Sim ou não? Se você vê um pedaço de dedo jogado na rua, você fala, é um corpo? É um corpo ou não? Não, está amarrado, em nome de Jesus, né? Credo, ver um pedaço de dedo jogar na rua. Mas eu estou só exemplificando essa questão. O corpo é algo que diz respeito a muitos membros, então vamos já começar desmistificando essas coisas. Não, eu faço parte do corpo de Cristo, mas não congrego, vivo sozinho, não tenho igreja, não tenho nada. Meio difícil. Não está na Bíblia. A sua cabeça pode achar que é, mas isso não diz. Amém, amados? Tanto quanto operar, fazer algumas coisas, não sei, também não diz, mas eu quero realmente enfatizar isso. Então é um corpo com muitos membros.
Amém? O corpo tem um cabeça, que é Jesus, é o cabeça. Depois Paulo fala, eu provavelmente vou falar desses modelos depois que eu voltar da semana de conferências assim, e ir batendo um pouco nessas questões de como Paulo vê a igreja, mas eu quero estruturar algumas coisas rápidas aqui para a gente entender como deve ser o nosso funcionamento em nome de Jesus, e o que é saudável. Vocês estão comigo, amados? Vai, próximo. Ok, ele começa falando umas coisas e eu quero ministrar em cima disso daí. 1 Coríntios 12, 28. A uns estabeleceu Deus na... Quem estabeleceu? Onde? Quem estabeleceu? Onde? Quem estabeleceu? Onde? Ótimo. Então, Deus estabeleceu a igreja, ou na igreja. A igreja é fundamentada em um. Sobre esta pedra eu edificarei a minha... Olha que coisa linda. Jesus fala, eu vou edificar a igreja. É uma coisa boa para todos nós ficarmos bem tranquilos de outras coisas. Pastor, você se preocupa com a igreja? Sim e não. Por quê? Porque quem edifica a igreja é o próprio Jesus. Ele fala que ele é o responsável pela edificação da igreja. Amém, amados? Eu edificarei quem? A minha igreja. Esses dias eu estive visitando uma igreja, um monte de gente saiu, e eu não tenho problema com a pessoa sair da igreja e outras coisas lá, tal. Mas eu falo, não se preocupem, pastores. Por quê? Porque quem edifica a igreja é Cristo Jesus. E ele sabe onde cada membro tem que estar. Amém? Mas claro que você é livre, graças a Deus. Quem pode dizer amém? Não quero mais andar com Jesus, quero ir para o inferno, morrer, me abraçar com Satanás. Você é livre. É verdade, pensa, livre, pode fazer o que você quiser da sua vida. Quando você chegar no fim da sua vida, você vai se dar conta do que foi a sua vida, se der tempo. Amém, amados? Amém? E eu sou pastor, vou contar uma coisa que muita gente pede no fim da vida, conversar com um pastor. Muito interessante, às vezes passa a vida inteira sem falar, não quero ir, não quero. Chega nas últimas horas, quando tem uma notícia, infelizmente, de que está findando os dias ou algo está acontecendo, sempre quer falar com o pastor. Eu vou visitar o hospital, quando as pessoas estão vendo o fim das coisas, todo mundo quer oração, todo mundo aceita tudo. Quem está me entendendo aqui? Mas olha para quem está assado e fala, você é livre. Então, quem estabelece a igreja, ou quem estabelece um corpo é Deus. Ele estabelece na igreja, amém? E a uns estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos e variedade de línguas. Mas o corpo que é a eclésia, primeiro eu faço parte do corpo de Cristo, para então eu possa ter a função. A eclésia é a assembleia, ajuntamento. Então eu acho o meu lugar dentro do corpo de Cristo, e depois as coisas vão sendo ordenadas de acordo com o meu ofício, meu ministério ou meu trabalho, que é o que? A graça que Deus tem sobre a minha vida. Eu poderia juntar com esse texto de Coríntios alguns outros textos da carta aos Coríntios, e também falar alguns de Romanos em que Paulo estrutura, mas nós vamos ficar só em Coríntios aqui para a gente ter uma estruturação, mas ela vai ser boa para direcionar algumas coisas para nós. Posso ouvir um amém, amados? Sim, eu vou falar de algumas das palavras, vou no original rapidamente só por algumas palavras, que tem bastante coisa, mas o que eu preciso enfatizar é isso. Quem estabelece as coisas na igreja é quem? Não entendi. Igreja é eclésia, tá? Para quem está vindo, às vezes eu estou começando hoje, mas o pastor falando igreja, ele fala eclésia, depois fala igreja, então no original do termo é eclésia, significa o quê? Igreja é uma assembleia de pessoas chamadas para fora, ou que decidem, maduros que decidem, no geral do termo é esse, era aqueles anciãos da cidade que chegavam num determinado lugar e decidiam as leis da cidade, ou o que era aprovado naquela cidade, o que não era aprovado naquela cidade, o que podia e o que não podia. O Senhor Jesus fala, eu edificarei a minha eclésia, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque é chegado o reino dos céus, elas vão trazer o céu para a terra, elas vão fazendo o inferno se afastar, elas vão fazendo o inferno se afastar, vão fazendo o inferno se afastar. Não é uma bênção isso? Muito. E nós somos o corpo de Cristo, ou seja, a própria atuação de Cristo Jesus na sua multiforme graça como diversos membros dentro desse processo. Mas então, Jesus edifica a sua eclésia, e quem estabelece a função ministerial dentro da igreja é o próprio Deus. Alguns versículos anteriores falam que o Espírito Santo dá o dom, ou o carisma, ou a graça, né? Que é carisma, a mesma palavra, para que a pessoa possa operar. Graça é poder, amém, amados? Para que ela possa fazer aquilo. Então é algo que para você é fácil, você não sabe explicar muito como acontece, mas é algo que é seu. Consegui me fazer entender? Sim ou não? Só percebe, a pessoa não tem dificuldade com aquelas coisas, ok. Então aí eu quero falar. Aí ele começa, Paulo, a estruturar algo, porque ele está estruturando a igreja. É importante a gente saber disso e fazer essa estruturação, porque isso vai pautar algumas coisas bem interessantes para nós, em nome de Jesus. Também alinhando com a visão da nossa própria igreja, e quem sabe você está escutando essa palavra, não sei o que estou falando, é o apóstolo Paulo que está falando, você pode procurar tudo que eu estou falando aqui em qualquer Bíblia de estudo e as outras coisas, que vai bater todas as informações. Amém, amados? Então vamos lá. Então Paulo fala que nós somos o corpo de Cristo, e quem estabelece a igreja? Fala Deus, quem estabelece a igreja? Quem estabelece a igreja? Como ele estabelece as coisas na igreja? Aí tem uma ordem ali, o que ele coloca? Pode passar mais um, vai, vamos lá. Então um corpo, uma eclésia, dá para entender? Sim ou não? Vai, próximo.
Vai. A uns estabeleceu quem? A uns estabeleceu quem? Deus aonde? Deus estabeleceu onde? Deus estabeleceu onde? Aí ele coloca o quê? Primeiramente, vai, leia lá comigo que está em amarelo. O que ele coloca? Não entendi. Não entendi. Ali não está falando só dos apóstolos de Jesus, que é bem específico, mas como Barnabé, outros que foram apóstolos. Ou quem é o apóstolo? É o enviado, ou a pessoa que é envio. Eu quero fundamentar algumas coisas aqui com vocês em nome de Jesus. Vocês estão comigo? Paulo começa a dizer assim: quem estabeleceu as coisas na igreja? Quem vai edificar a igreja é Jesus, mas quem estabelece ela é quem? Não entendi, quem que é? Quem que é? Então deixa eu já explicar uma coisa aqui para vocês. Igreja não tem votação das coisas. Quem estabelece os ministérios é? Quem estabelece os ministérios é? Então vamos votar se o fulano vai ser apóstolo. Deixa eu te contar, não vai ser assim. Eu acho que o fulano é não sei o que. Você pode achar o que você quiser. Quem estabelece as coisas na igreja é Deus, é o que Paulo está falando. E ele coloca em ordem, literalmente. Eu quero bater nessa ordem porque eu quero mostrar para vocês algumas coisas de como é o funcionamento e a importância das coisas. Posso ouvir um amém, amados? Amém? Então a primeira coisa que ele fala que onde é, e ele reforça isso em outro momento também, ele fala, não, a igreja é estabelecida sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Ok, então vamos lá. Então ele coloca primeiramente quem? Primeiramente quem? Então a eclésia, a igreja, ela tem como primordial, a primeira coisa, se ela é eclésia realmente, os apóstolos. Quem é o apóstolo, pastor? O apóstolo é alguém que tem envio, alguém que vem debaixo de alguma autoridade, alguém que vem para implantar, alguém que vem para fazer as coisas acontecerem, alguém que vem para juntar alguma coisa, alguém que vem para, como eu já preguei para uma série de muitos anos, agitar o mundo. Geralmente essa pessoa tem que vir debaixo de um envio. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Né? Ou ela é alguém daquela terra, ou ela sai daquela terra, mas independente, isso é uma coisa que é o DNA da igreja, e eu quero só fomentar isso aqui, para que a gente possa entender. A igreja precisa funcionar de forma apostólica. Apóstolo, quem que era no termo que Jesus empresta daquela cultura daquela época, porque não existia esse termo no hebraico, né? Os apóstolos eram aqueles representantes que vinham para trazer uma cultura, implantar um modo de agir, mexer em algo naquela terra, amém, amados? Que os romanos faziam e levavam numa carreata, numa fragata, iam lá e colocavam a cultura de Roma, colocavam todas as coisas. Jesus empresta esse termo para explicar como seria o reino dos céus. A igreja precisa funcionar de forma apostólica, debaixo de um envio. O envio que mantém a igreja viva. Todo mundo faz debaixo de um envio. Como assim, pastor? Eu vim debaixo do envio de quem? Do apóstolo Rina. Amém, amados? Que me ungiu e a pastora nos enviou. Primeiro meu pastor, obviamente, me enviou aqui para a Fazenda Rio Grande. Depois, um ano depois, o apóstolo Rina nos ungiu. Ele me enviou como missionário uns 3 meses depois. Em dezembro eu fui enviado como missionário para cá. Depois de um ano, fui enviado como pastor para a cidade. Veio debaixo de o quê? De um envio. A igreja precisa ter um DNA apostólico. O que é um DNA apostólico, pastor? É um DNA que não te deixa parado. Pode abaixar um pouquinho o volume, está um pouco alto aqui, tá? É um DNA que não te deixa parado, é um DNA que faz as coisas acontecerem, é um DNA que te envia. Toda vez que você vem para o culto, toda vez que você recebe algo de Deus, você não quer sair daqui do mesmo jeito, você pensa, eu tenho que fazer alguma coisa. Quem pode dizer amém? Dá para entender isso que eu estou querendo dizer ou não? Paulo começa a falar, o DNA da igreja, ele tem primeiramente quem? Os apóstolos, quem ajunta, quem agrega, quem traz, quem faz as coisas acontecerem, e não é, aqui ele está colocando uma ordem de importância, eu vou explicar a ordem dessa importância, não quer dizer que uma é menos importante que a outra, no final explica aqui quando eu falo dos dons, não quer dizer que uma é menos, mas quer dizer que as coisas têm uma ordem, sim ou não? O câmbio do carro é importante? Sim ou não? Opa, muito importante, quem concorda comigo? Opa, qual que é mais importante, o câmbio ou a porta do carro? Não sei, tudo depende. Se a porta estiver trancada, ela é mais importante que o câmbio, que você não vai entrar no carro. Sim ou não? Sim ou não? Óbvio. E eu pensaria até, uma coisa que é bem menor que a porta, o quê? A chave do carro. Então, por que eu estou dizendo aqui? Ele coloca uma ordem de como as coisas têm que acontecer, mas, por exemplo, você vai dirigir um carro, a primeira coisa que você tem que saber, onde é que está a chave. Então ele coloca nessa ordem. Faz sentido o que eu estou dizendo? É que a gente tem a mania de colocar as coisas no sentido de grau de importância em termos de eu sou melhor que o outro. Não existe isso na Bíblia. Eu já preguei nesse mesmo texto na quinta-feira. Qual que é a nossa mentalidade como eclésia? Olha para quem está do lado e fala, cooperar.
né? Se eu vier aqui com um olhar de julgamento, eu vou achar um erro, alguma coisa, fica tranquilo, embora que à medida que você julgar, você vai ser julgado, não tem problema quanto a isso. Agora, deixa eu explicar, se eu venho com o intuito de cooperar, tudo facilita, sim ou não, irmãos? Tudo, daí não tem divisão. Ok, então primeiramente quem vem? Os apóstolos, quem estabelece as coisas, quem traz o reino, quem fala da cultura do reino, quem agita as pessoas, quem junta as pessoas, quem evangeliza, quem ganha as coisas. Vou falar de outras coisas, amém, amados? Mas é na questão apostólica de ser enviado para trazer algo, ou principalmente nessa autoridade, estar debaixo de um envio. Jesus Cristo unge os seus 12 que ele escolhe, que é a nova tribo de Israel, a gente pode dizer, representada, e ele os chama de os seus apóstolos. E a sequência que ele fala no Evangelho de Mateus é: e os deu autoridade para expulsar demônios, curar enfermos. Amém? Deu autoridade espiritual. Então olha para quem está do seu lado, fala: o começo da igreja precisa ser apostólico, né? Primeiramente Paulo fala que tem que ser o quê? Apostólico. Chegar, ganhar, fazer as coisas acontecerem, trazer o reino dos céus, as coisas estarem, é o empurrão, irmãos. Você não chegar aqui na igreja, pensar e sair falando: não, a minha vida está ganha. Posso falar isso? Posso ou não? Quem não é acostumado com o DNA apostólico, geralmente frequenta a igreja assim. Posso falar para vocês ou não? Estou precisando, eu vou. E vai ser sanada a resposta, porque Jesus não fica devendo nada para ninguém. Vem numa necessidade de um milagre, de coisa, de qualquer coisa, vai vir, Jesus vai fazer. Ele te ama, ele é galardoador daqueles que o buscam. Amém? Veio buscar, vai receber. Amém, amados? Inevitavelmente. Aí o que acontece com alguns? Se ele não recebe de forma apostólica as coisas, se ele não entende isso, o que ele faz? Ele sai, leva a vida, aí começou a ter uns trancos e barrancos de novo, o que acontece? Volta e aparece na igreja. Amém, amados? Tem uma mentalidade menos apostólica, de ação, das coisas acontecerem. Ele só quer, acha que a igreja é no intuito. Agora, quem entende, fica, porque eu digo que nem tudo pode ser ministrado em um culto. Quem concorda comigo? Não tem como, amados. Você vai sendo edificado de fé em fé, de glória em glória, ok. Mas a primeira base tem que ter esse punch. Pelo menos vem e aceita Jesus. Pelo menos vem e é tocado. Algo acontece, ele tem a resposta. Amém, amados? Mas num ambiente onde não tem o quesito apostólico, vira quase que assim. Porque eu vou lá para ter algo que eu recebo e Deus dá mesmo. Amém, amados? Mas eu nunca estou saindo do mesmo lugar, minha vida nunca se move. Chacoalha quem está do seu lado e fala: você não pode ser o mesmo. Olha para outra pessoa e fala: pelo menos mais velho você vai ser amanhã. Isso é inevitável para você. Agora você pode ser melhor também, crescer de fé em fé, de glória em glória, se fortalecendo o homem interior, como diz a Bíblia. Mas o que faz a igreja mover é um DNA, inicialmente, primeiramente o quê? Apostólico. Ele tem que mudar um lugar. Nós temos que mudar o ambiente onde a gente está. A gente tem que nós estamos mudando, graças a Deus. Quem pode dizer glória a Deus? Meu maior desejo, com todo respeito, é que todo mundo da vizinhança sinta a nossa falta. Normal. Vai acontecer? Vai acontecer. Eu creio em nome de Jesus, né? Hoje eu vim orando aqui, andando aqui, eu estava andando ali, que eu vim orando, hoje vim orando, falei: Pai, em nome de Jesus, que vire outra igreja aqui, em nome de Jesus, mas que não vire um troço do inferno aqui, em nome de Jesus, nesse lugar, porque senão vai dar dor de cabeça para os vizinhos. Vai ou não vai? Se uma igreja está num lugar, ela tem que ter um peso, ela tem que impactar, ela tem que fazer a diferença. Isso é uma igreja que tem um DNA o quê? Apostólico. A gente fala pouco, amados, mas se a gente fosse falar todas as frentes que a gente tem na igreja, tudo que a gente faz, né, é que a gente usa bem tranquilo. O que a mão direita faz, a esquerda não sabe. Mas eu já ouvi gente da igreja perguntar aqui se a igreja tinha obra social. Irmãos, a igreja está em todos os aparelhos da prefeitura. Todos, ardidosos, todos. E não é de um ano agora, isso é quase uns 10 anos já. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Amém, né? A Rô está aqui, né? Quantos lugares a gente já foi, quantas coisas aconteceram? Amém? Amém? Então vamos lá. Olha para quem está do seu lado e fala: apostólico, meu irmão. Olha para outra pessoa e fala: para você não ficar o mesmo. Amém? A segunda coisa que ele fala: primeiramente, então, os apóstolos. Segundo, daí ele fala: então a eclésia, ela é estabelecida por quem? Ele é estabelecida por quem? Por Deus. A quem ele dá como primeiramente os apóstolos, em segundo lugar os... Para que a igreja funcione, Deus é Espírito. Para que a igreja funcione de acordo com o padrão de Deus, com o mover de Deus, com aquilo que Deus está fazendo, Deus nunca para. Amém, amados? Todas as visões dos céus tem movimento, tem as coisas acontecendo, tem anjo cantando santo, 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 tem as coisas. Por que você está dizendo isso, pastor? O profético é aquele que percebe aquilo que Deus tem para as nossas vidas para aquele tempo.
Amém, amados? Percebe as coisas, entende as coisas. Por isso que cada dia é uma pregação, cada dia as coisas acontecem diferente. Mesmo quando prega a mesma palavra, você vier de manhã, vem à tarde, vem à noite, diferente. Quem já percebeu isso? Porque o Espírito conduz as coisas, tem que ter algo profético, tem que ter algo alinhado para aquele tempo, tem que ter algo que se encaixe para a sua vida, para aquele tempo, algo espiritual. Nem sempre o que se encaixa para a sua vida é o que você quer. Na maioria das vezes, eu acho até que não. Que a maioria das vezes você quer sombra e água fresca. Mas não é, o profético mexe nisso. Ontem eu fui num lugar ministrar e foi interessante que era um clima de celebração, mas a palavra que o Senhor trouxe não era de celebração, só que mexeu nas coisas. No final houve um quebrantamento, Deus veio, Deus moveu. Ontem eu saí de lá, sei lá, acabou o culto, era acho que 00:40, né? Eu estava lá no lugar alojado e eu não tinha para onde ir. Falei, agora o problema é de vocês. Se fosse na minha igreja ia ser só 1 hora, mas agora aqui eu vou ficar 3 horas aqui também, porque eu já ia dormir lá mesmo, não ia fazer diferença. Ok, brincadeira, mas é verdade. Mas por que eu estou falando isso? Que eu perguntei para os que foram comigo, eles falaram, pastor, eles estavam, a impressão que eu tinha que se esperava uma outra coisa, porque era uma celebração de aniversário da igreja, mas o profético vem para arrancar, derrubar, destruir, arruinar, para só então edificar e plantar. Amém, amados? Porque algo novo não pode ser colocado em odre velho. Então tem que ter esse mover. O profético é o que alinha com o tempo de Deus, que traz a visão de Deus para aquele público, que traz a revelação de Deus para as coisas que acontecem. Faz sentido o que eu estou dizendo para vocês, não? Enquanto o apostólico é uma força motriz que coloca em movimento, que faz as coisas, o profético é aquele que traz a visão dos céus para aquele tempo, que alinha as coisas para aquele tempo. E é muito interessante isso, porque só em um ambiente profético pode acontecer as coisas de forma diferente. Deixa eu explicar para vocês. Se você já esteve num mover de Deus, ou num ambiente que dá liberdade para o mover de Deus, né? Esse culto é um pouco mais restrito de horário, mas mesmo assim Deus vem. Mas se você der liberdade para as coisas acontecerem, você vai ver um monte de coisa muito engraçada. Igual eu vejo daqui, eu fico aqui, eu vejo um chorando de um lado, outro gritando do outro, outro rolando. Ontem estava assim, um chorando do lado, outro endemoniando lá na minha frente, outro fazendo outras coisas lá, aquela confusão. Eu fico olhando e falo, meu Deus do céu, é isso mesmo, gente, deixa sair para fora aí. Porque o Espírito Santo sabe o que cada um precisa. Quem já viu isso acontecer? Um está chorando, está alegre, está feliz, o outro está quebrantado, está triste, o outro está endemoniando, o outro está... Cada um está no que precisa. Isso só vem em um ambiente profético. Por isso que a igreja tem que se mover profeticamente. Pode se manipular, fazer as coisas, até creio que possa ser. Nunca fiz isso, nunca vou fazer, em nome de Jesus. Mas você aí não é guiado pela alma. Faz sentido o que eu estou dizendo para vocês? Sim ou não? Se fosse almático, era todo mundo com o mesmo comportamento ao mesmo tempo. Porque é algo induzido, mas nós não movemos assim, a igreja se move de forma profética. Amém, amados? Com dons, com as coisas, como pode acontecer, é a interpretação do que Deus tem para cada um, para aquele momento, óbvio, em alguns momentos coletivo, em alguns momentos direcionado, mas é algo do Espírito. Estou conseguindo me fazer entender? Que fica simples numa mesma palavra, no número de pessoas que a gente está aqui, seria impossível, eu sou professor, eu humanamente conseguir ministrar algo para todo mundo, mas a maioria que vem num culto que quer receber, vai receber. Vai ou não vai? A palavra às vezes nem era o tema que você imaginava, as coisas que você previa, mas o Espírito fala com todo mundo. E como eu falei, fica os 4 cultos que é igual, Deus vai falar coisas diferentes. Porque é profético. Tem algo de Deus, o Senhor muda as características. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Então, em um primeiro lugar, é preciso que haja um rompimento do quê? De alguém trazer os céus para a terra. A igreja é primeiramente apostólica. Ela vem debaixo de um envio. Amém, amados? Por isso que... Ok, como é que eu vou explicar isso? É diferente de eu querer fazer algo humanamente, é diferente de eu ser enviado para fazer algo. Completamente diferente. Amém? Vou abrir uma igreja em tal lugar. Ótimo, é uma coisa. Eu sou enviado para algum lugar, é uma coisa completamente. Paulo fala depois, ele fala, como haverá quem pregue, se não tem quem envie? Jesus falava, quando ele estava pregando, o pessoal perguntava, com que autoridade você faz isso? Tanto os romanos quanto o Sinédrio. Ele falava, meu pai me enviou. Sou um apóstolo. Amém, amados? Apóstolo que anda debaixo do envio. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Então tá, e a próxima que ele coloca nessa ordem da igreja é, vamos lá, próximo, vai. E em terceiro lugar? Então a eclésia é estabelecida por Deus, né? Primeiramente pelos. Em segundo lugar vem quem? Os profetas. E quem vem em terceiro lugar? Quem?
mestres. Paulo fala também que o dom de mestre é associado ao pastoral também, amém, amados? Então a gente pode pensar também no evangelista, quem fala na rua, quem ensina na rua, quem traz as pessoas, embora a gente poderia colocar junto, quando você pega todas as bíblias de estudo, você coloca que isso aqui está implícito, mas olha que coisa interessante. Primeiro vem quem? Depois quem vem? Profetas. Então um mobiliza, traz as pessoas, faz as coisas acontecer. Um segundo, o que faz? Um segundo ele dá o script de Deus, das coisas de Deus, das coisas que Deus fala. Deixa eu contar uma coisa para vocês. As coisas espirituais são fáceis de entender? São ou não? Claro que não, amados. Porque elas são o quê? Espirituais. Elas parecem loucura para esse mundo. Por que você está falando isso, pastor? Porque o terceiro que tem que entrar é o mestre. Como assim, pastor? O mestre vai interpretar as revelações proféticas, o mestre vai explicar do mover das coisas apostólicas que estão acontecendo, para que faça sentido aquilo para as pessoas. A igreja ela é colocada nessa: primeiro apóstolos, segundo profetas, depois mestres. Sério, pastor? Mestre, amado. Tem que ter ensino, tem que ter edificação, tem que ter fundamento. Mestre, no que diz respeito, aqui fala de ensino da palavra, ou da Torá. Amém, amados? É a palavra que era usada por próprio Jesus. Ou seja, tem que ter uma explicação das coisas, tem que ter uma fundamentação daquilo, porque sobre aquilo se pode edificar, né? E a gente não pode lançar outro fundamento que não seja Cristo, e como Paulo fala, dentro dessa ordem das coisas que acontecem. O mestre tem que existir. O mestre tem que fazer. Pastor, mas quando a gente olha, leia todo o versículo lá, vai. Em terceiro lugar, quem? Mestres. E depois? E depois? E depois? Ok? Depois ele coloca, né? Tem operadores de milagre, e depois coloca tudo basicamente no mesmo nível todos os outros, né? Embora a ordem do que eles são falados são diferentes. Mas por que você está explicando isso, pastor? Porque assim, ó, é importante que você tenha ensino da palavra também. É extremamente importante que depois de ter um DNA apostólico, depois de ter um DNA profético, venha um mestre que explica as coisas. Só que assim, ó, deixa eu contar isso aqui para vocês. Primeiro, as coisas espirituais são fáceis de entender? Não. As coisas espirituais são loucura para esse mundo. São loucura para esse mundo. E não tem como eu te explicar algo se você não vive algo. Se você não viver, eu vou explicar o que é dom de línguas. Quem olha fala, esses caras são o quê? Louco, estão bêbados, estão em êxtase, usam droga, fazem coisas, são loucos. Agora, quando você tem uma experiência espiritual e você é tocado por Deus, daí você fala, que estranho. Sim ou não? Estranho, você fala. Obviamente, de alguém tem que vir e te explicar na palavra, usar a palavra de Deus para te mostrar que aquilo é algo da parte de Deus. Quando você começa a ter experiências sobrenaturais e as coisas acontecerem, mas por que você está falando isso, pastor? Porque, ó, vamos lá. Vamos com um assunto delicado, vocês me permitem? Graças a Deus, aprendi desde cedo, então não é delicado para mim. Opa, dizimista e ofertante. Pastor, meu sogro, eu me lembro que ele já me perguntou isso, mas você dá 10% do seu salário para a igreja, que ele sabia quanto eu ganhava, porque quando namorei a pastora eu tive que falar até quanto eu ganhava. Não tive não, meu sogro perguntou também, e eu nunca tive problema de falar, não, eu ganho tanto, tal. Ele, mas você dá 10% da igreja? Eu falava, não, eu dou 20 ou mais. 10 é tipo coisa normal da minha vida. Amém, amados? Dízimo é o mínimo, como se eu não estiver fazendo isso, eu roubo a Deus. Daí eu lembro que ele não tinha coragem de me falar, daí ele falou assim, eu também ajudo muito o hospital tal. Sempre dou uma contribuição mensal, tudo mais. Tipo assim, né? Isso aí é questão que você faz com a tua alma, isso não tem nada a ver com a aliança com Deus. Mas por que eu estou falando disso? Porque, ó, eu não tenho como explicar para alguém algo que é espiritual se ele só tem uma experiência com aquilo de forma natural. Amém, amados? E meu sogro que são uma bênção, não estou falando nada contra eles, Deus abençoe, amo eles muito. Mas o que eu estou querendo dizer é que assim, ó, por exemplo, quem vive de coisas sobrenaturais, vive coisas sobrenaturais, também nessa área. Agora, como é que eu vou falar isso para alguém se a pessoa nunca viveu? Por isso que a Bíblia fala, provar e ver de que o Senhor é bom. Se eu nunca for provar e ver, eu nunca vou. Se eu só ficar olhando, sim ou não? Ele fala, primeiro o quê? Provai, não é só pelos olhos. Provai e que o Senhor é bom. Agora, se eu nunca me achegar a Ele, se eu nunca me aproximar dEle, se eu nunca estiver perto, faz sentido o que eu estou falando para vocês ou não? Eu brinco, a maioria das pessoas quando fala aqui, eu convido para ir para a igreja, eu falo, vá lá na igreja, se você não gostar, nunca mais volte. Mas vai e fica até o final. Amém? Aí você vai ter uma experiência com Deus, de alguma forma algo vai tocar em você, uma gotinha vai cair em você, algo vai acontecer, tenho certeza que Deus vai fazer algo, mas ela tem que passar por essas fases, tem que ter algo apostólico, tem que ter algo profético e tem que ter algo de mestre.
Agora vamos pensar comigo de uma forma lógica. Posso ou não? Leia a sequência lá depois do mestre. O que vem? Depois do quê? Tirando ali a partir do socorro, governo, variedade de línguas, são coisas mais menos assim que a gente pensa em expressão. Quem concorda que milagre e coisa é uma coisa bem interessante? Sim ou não? Chama a atenção dos outros ou não? E curas, chama a atenção dos outros ou não? Mas na ordem, o que Paulo fala? Primeiro. Segundo. Terceiro. Por quê? Posso? Posso, amados? Porque milagre e coisa resolve a tua vida instantaneamente de alguns sentidos. E você vai ser curado, e glória a Deus, Deus quer que você seja curado. Amém, amados? Milagres e coisas sobrenaturais também é muito legal você ter uma experiência sobrenatural, as coisas acontecendo, mas deixa eu te explicar uma coisa. Jesus Cristo é a palavra. Jesus, a Bíblia diz que ele ensinava, ministrava e operava. Um dos primeiros títulos que ele tem é de rabi, ou de rabone, ou de mestre. Um dos primeiros lugares onde ele é achado, quando é descrito de Jesus, na sua primeira liberdade que ele teve com 12 anos, em Lucas capítulo 2, 40 e pouco ali no final, eles acham Jesus aonde? No templo, ensinando, questionando, respondendo. Por que você está dizendo isso, pastor? Uma das coisas mais importantes após o apostólico, tem que ser apostólico. Amém, amados? Depois eu faço a descrição de todas essas coisas no final, mas tem que ser apostólico, tem que ter envio, porque envio traz autoridade. Amém, amados? Depois do envio vinha o DNA profético, interpretar dos céus, receber as coisas dos céus, receber os direcionamentos dos céus. Quando você olha, eu mesmo me assusto quando eu escuto as pregações mais antigas. O que foi profetizado se cumpre. As visões e as coisas no modo de andar vão acontecendo. Amém, amados? Sim ou não? Sim. Não é porque sou eu, mas todos em muitos lugares. Mas enquanto todo mundo falava algumas coisas do ano da pandemia, veja as profecias que a nossa igreja profetizou, através de outros profetas da minha, porque Deus mostrou as coisas, como ia acontecer. Amém, amados? E assim vai, graças a Deus, nada fica escondido. Não farei nada na terra sem antes falar com meus amigos os profetas. Por isso que o DNA da igreja tem que ser profético. E depois entra quem? Os mestres. E às vezes a gente fica pensando assim, mas não era melhor que tivesse um monte de milagre, um monte de coisa, que as pessoas iam vir mais, pastor? Não é melhor que todo mundo fique curado e as coisas aconteçam? É, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Eu já expliquei isso. O que Deus vai procurar na terra quando Ele voltar? Não entendi. Quê? Por quê? Porque sem fé é o quê? Impossível agradar a? E como é que vem a fé? Opa! A fé vem como? Pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Por isso que uma igreja tem que ter autoridade, ela tem que vir debaixo do envio. Uma igreja tem que ter um DNA profético, um script das coisas dos céus, um entendimento da visão do que Deus vai mostrar, das profecias, das promessas, mas ela tem que ter ensino. Ensino da palavra. Por quê, pastor? Porque a sua fé, ela pode até ser fortalecida se você vê um milagre ou alguma coisa acontecer. Agora isso depois passa na tua mente, você foi curado, você esqueceu das coisas que aconteceram, não tem mais. Agora o ensino fortalece a sua fé. Quanto mais eu me dedico à palavra, quanto mais eu aprendo da palavra, quanto mais eu fico nas coisas da palavra, mais aumenta a minha, porque a fé vem pelo ouvir da palavra de... Quem pode dizer glória a Deus por isso? Então o ministério do mestre, do ensino é extremamente importante para nossas vidas. Cada vez que vocês não se dedicam no aprender da palavra e de outras coisas, menos fé você vai ter. Deixa eu explicar uma coisa com muita clareza e com muita liberdade em nome de Jesus. Posso ou não? Tem um monte de gente que é crente há 20 anos, mas não lê a Bíblia, não estuda a Bíblia, não conhece nada da Bíblia, não sabe nada da Bíblia, ou só sabe de forma superficial, digo, ler como uma rotina, ou ler coisas sem dedicar, sem estudar, sem aprofundar, sem degustar da palavra. Quem está me entendendo aqui? E a maioria dessas pessoas tem um ritmo de igreja, de frequência de igreja, de 20, 30 anos da igreja, mas nunca leu a Bíblia inteira, por exemplo. E aí eu pergunto, como é que é o nível de fé? Mas lê um monte de outras coisas, assiste um monte de outras coisas, já viu 500 seriados, já leu não sei quantos livros, já leu o Harry Potter ok. Você entendeu, né? Nunca abraçou com a palavra, nunca dormiu com a palavra. Quem está me entendendo aqui? Aí você vai ver e ela tem pouca? Chacoalha quem está do seu lado e fala, ai. Né? Eu me espanto às vezes que um monte de gente, eu fico sabendo que os líderes não fizeram mergulhando na palavra. Eu falo, meu Deus do céu.
quer fortalecer na sua fé, você tem que saber o quê? A palavra de Deus, ela é lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. A fé é fortalecida. Por que uma igreja é fortalecida em fé? Porque ela tem palavra. Vocês estão aqui comigo, amados? Ela mantém o mesmo grupo de pessoas crescendo, amadurecendo, se fortalecendo, principalmente se ela vem no DNA do que Paulo fala. Uma igreja apostólica, uma igreja profética, uma igreja que depois quem tem que vir? Os mestres têm que explicar as experiências, comentar as experiências, falar isso que você viveu é algo da parte de Deus, isso que você sentiu é algo da parte de Deus. Quem está me entendendo? E a pessoa se abre para aquilo, para aquelas coisas, porque o Espírito é sujeito ao profeta. A maioria das coisas sobrenaturais começa a acontecer com a gente, se ninguém te instruir, você perde aquelas coisas. Eu quando eu fui batizado no Espírito Santo, ninguém me instruiu, logo sumiu, eu não conseguia, tanto que eu falo com as pessoas da igreja aqui, que eu brinco, né, um monte de jovens que foi batizado aqui em línguas e outras coisas, eu falo, você controla? Controla, eu falo, que raiva, mas santa, entendeu? Porque eu não controlava, demorou, porque ninguém me ensinou, eu não fui batizado e alguém falou, ore em línguas, fique orando o dia inteiro, se eu tivesse ficado, talvez eu não teria me desviado e não teria perdido muitas coisas da minha vida, mas faltou o quê? Ensino. Quem daqui? Chacoalha quem está do seu lado e fala, valorize. Olha ponto, a pessoa fala, faça mergulhando na palavra, irmão. Amém? Aprenda das coisas da Bíblia. Num nível profundo. Posso ouvir um amém, amados? Não só de ver a palavra, de entender a palavra num panorama. É óbvio, nos cultos eu tento desmiuçar, fazer as coisas, trazer ensino aqui. Mas esse papel é importante também. Não estranhe que acabou de passar um final de semana de moveres proféticos e muitas coisas. E Deus me direciona para umas palavras mais para um nível de ensino. Por quê, pastor? Porque isso vai fortalecer a nossa fé. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Amém, amados? A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Mas isso não pode ficar desassociado nem trocado. Porque quando eu só fico falando das coisas sem ter um envio e sem agir profeticamente, eu escuto e embora seja a palavra de Deus e ela não volta vazia sem cumprir o que lhe apraz, ela não faz nada. E ela não me mostra nada. Dá para entender? Sim ou não? Sim ou não, amados? Eu oro diversas vezes, tenha tempo com o Espírito Santo. No final a gente pede para você orar, para você ficar um tempo com Deus. Por quê? Você está indo debaixo do envio quando você vai embora. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, você vai debaixo de uma bênção. E se você, em nome de Jesus, teve uma visão profética, um vislumbre de algo que pode melhorar, um vislumbre de algo que aconteceu, amém, amados? Você já consegue caminhar. Aí você volta, você agrega ensino, você medita, você vai na célula, você compartilha daquilo, vocês aprendem mais daquelas coisas da palavra, aquilo fortalece a sua fé. Aí depois ele fala, faz sentido o que estou falando com vocês? Depois, quem? Vai. E depois quem? Operadores de milagres. A igreja deve viver de forma sobrenatural. Milagres têm que ser coisas constantes para nós na igreja. E graças a Deus, não estou falando, gente é curada todo culto, as coisas acontecem sem nem às vezes a gente orar, diversas curas, eu escuto diversos testemunhos, tem até que testemunhar mais. Amém, amados? As coisas que aconteceram, mas quem já viu algo milagroso acontecer? Meu Deus do céu, tem um casamento aqui que é um milagre, né? Eu amo a Lívia é bonita, né? Desde sempre. Ontem eu falei, o João não é bonito também, mas é um menino de Deus. Ele é bonito, Vanessa? Perto da Lívia não, né? Mas é um homem de Deus, ontem eu falei, né? Irmão não vale falar isso, Vanessa. Não, eu amo o João de filho, ele é bonito sim, né? Mas bem menos que você, né? Mas ontem eu dei o exemplo do João. Mas João, quantos anos você tem? João viajou comigo ontem, né? Quanto? Se deu bem na viagem, né, João? 23 anos. Está aqui desde perto dos 15 anos, 14, 15 anos de idade, por exemplo. Mas já, né? Quantas vezes você já leu a Bíblia? 3, 4 vezes inteira? Agora não conta mais, né? Igual eu, também não faço isso, olha. Mas você já leu a Bíblia inteira. Quando foi a primeira vez que você leu a Bíblia inteira? Quantos anos você tinha? Quantos anos? Vocês escutaram ou não? 14 anos. Onde você se converteu? Aqui. Graças a Deus. Porque teve um irmão que era até diácono da igreja aqui, que eu não posso falar o nome que é, né? Mas se você quiser saber, é só você pensar nos evangelhos, e o nome dele é o último evangelho. Se você não sabe a Bíblia, você ficou boiando, ó que triste. Perde até as piadas, né? Que já era diácono e não tinha lido a Bíblia inteira. Eu falei, cara, você tem X meses para você ler a Bíblia inteira. Esse é o mínimo que você tem que fazer se você é crente. Quem daqui? Quantos anos? 14 anos. Dá para entender? Sim ou não? Sim ou não?
aí tem fé, pode orar, é da intercessão há não sei quantos anos, Deus já move nas coisas, graças a Deus toda a família vai se mover, vai viver num outro nível de todas as coisas, não vai ficar no nível dos pais, já não estão, mas nunca que vão ficar, os filhos vão viver melhor ainda em nome de Jesus. Amém, amados? Amém, igreja? Tem que ser assim. Operação de milagres também é algo importante. É, pastor? É, mas ela vem depois dessas 3 coisas. Dá para entender, sim ou não? Se mover com milagres e outras coisas, gente, é muito legal, mas o que o Senhor fala é que a eclésia, ela tem que ser estabelecida a partir de uma ordem. Tem uma ordem. Primeiro quem? Segundo quem? Profeta. Terceiro quem? Mestre. E depois ele fala. O que ele está falando assim, ó. Eu não estou dizendo que a gente nunca deve, a gente tem que sempre se mover de forma sobrenatural, mas a importância não é dada em um milagre que acontece ou em algo, a importância é dada em você operar debaixo de um envio, a importância é dada em você ter uma visão profética de onde as coisas vão chegar. Faz sentido o que eu estou falando para vocês ou não? Por que você está falando isso, pastor? Porque ok, estamos passando em mudança, né? Não sei quanto tempo dura essa mudança próxima, né? Talvez um bom tempo que eu penso, mas por que você está falando isso? Mas isso sempre foi a nossa ideia desde sempre. Porque a visão é para quem? Para a cidade, a cidade cresceu. Temos que ganhar mais gente, as coisas têm que acontecer. Estou conseguindo fazer entender? É uma visão que profética das coisas. Sempre que você chega num lugar da visão profética, pisa na terra prometida, o Senhor te dá mais área de conquista. Você continua avançando, pisando na terra. Então ele fala, depois operadores de milagres, aí ele fala numa segunda ordem, só para deixar isso. Depois o quê? Dons de... Pastor, porque primeiro vem o apostólico, primeiro vem o profético, primeiro vem um mestre em algo de cura, se eu estou precisando ser curado, isso é uma coisa urgente para a sua vida, porque eu te falar, a tua cura ela é momentânea, ela só dura o teu tempo de vida dessa terra. Agora a tua salvação, as coisas que são edificadas sobre você, a sua visão profética do seu futuro, vão mover na sua eternidade. Não adianta nada eu ser curado aqui de alguma coisa que eu tenho e viver um tempo a mais sem ter visão de onde eu vou chegar, sem ter visão profética das coisas, sem avançar. Quem está me entendendo aqui? Sem eu me mover de forma sobrenatural, sem eu ser apostólico, sem eu trazer o reino dos céus para minha família, para a minha vida, para as coisas que eu estou vivendo, sem as coisas serem diferentes. Dá para entender? Sim ou não? Com certeza, faz toda a diferença. Toda a diferença. Precisamos disso, ok. Milagres, bom, ótimo. Buscamos, queremos, acreditamos, sempre. Amo o que acontece milagre, amo escutar as histórias e as coisas, mas como diz o Tom mesmo compartilha, o maior milagre é a salvação. Amém, mas o melhor milagre é o punch da pessoa ter vida eterna. Aí quando ela tem a visão profética de onde ela vai chegar, meu Deus do céu, só precisa alguém explicar para ela como é que ela vai chegar naquilo, obedecendo a palavra de Deus, alinhando com as visões proféticas, trazendo a revelação das coisas. Aí depois, operadores de milagres. Depois o quê? Depois o quê? Curas. Aí depois ele fala o quê? Socorros. Vai, próximo. Vamos lá. O que é interessante a gente pensar nisso? Socorro na palavra do original significa ajudadores. Então ela tanto diz respeito a diáconos, tanto diz respeito a líderes, tanto diz respeito a líderes de célula, se fosse pensar no padrão da nossa igreja. Quem pode dizer amém? A obreiros, né? Americanos falam muito assim, helpers. Eles têm bem porque eles usam o termo original do grego. Então por que eu estou dizendo? Quem serve ministério aqui? Quem serve ministério aqui? Então aqui, ó, depois dos milagres, depois dessas coisas, entra todo mundo que serve ministério. A diaconia, os serviços, as coisas, algo que é tanto para dentro quanto para fora. Amém, amados? E Paulo fala que tem que ter isso. A gente vê milagres, a gente vive de forma sobrenatural, mas não fica só nisso. Nós nos ajudamos, nós andamos juntos, como eu falei, para que não haja divisão, que haja cooperação. Esse é algo importante para nós. Socorros, as pessoas que ajudam, que fazem as coisas, cada um socorre dentro daquilo que dá. Quem não sabe nadar aqui? Levanta bem a mão. Quem não sabe? Você pode ser um salva-vida? Não, né? Porque se for num lugar que alguém estiver precisando de socorro, você vai gritar, socorro. Você não vai ajudar, né? Uma vez a pastora sabe nadar, surfa, uma vez ela salvou um irmão aqui da morte, né? Na praia, num quebra-coco, né? Deve a vida até para pastor, de verdade esse aí, né? Que ela salvou ele de prancha. Né? É verdade, ok, mas por que eu estou dizendo isso? Agora, tem coisas que eu posso te ajudar, tem coisas que eu não posso te ajudar. Tem coisas que eu sei fazer, tem coisas que eu não sei fazer. Graças a Deus por isso. A igreja, e Paulo começa a falar, a igreja tem que ser um lugar que após as coisas sobrenaturais, a prioridade está nas coisas espirituais. Sempre. Mas nós não podemos deixar também essas coisas, que é o quê? Socorros. Helpers, na verdade, que a palavra, se fosse tirar, né, a melhor tradução é ajudadores. Ou seja, a igreja é um ambiente que tem que ter o quê? Ajudadores.
Essa é a primeira coisa que a gente tem dentro de nós quando sai das coisas sobrenaturais. Dá para entender o que eu estou querendo dizer ou não? Dentro do nosso DNA, um ajuda o outro, um suporta uns aos outros, aguenta uns aos outros, sede pacientes. Aí tem diversos outros textos na palavra de Deus que fazem menção a essa mesma palavra, que ela aparece no sentido também de exortar aparece no líderes, mas de cuidar uns dos outros, de amar uns dos outros, suportar uns aos outros. Olha para quem está do seu lado e fala, é minha obrigação. Né? E eu não preciso te falar benefício disso, é uma coisa que a palavra de Deus nos orientou que fizesse. Amém? Próximo, vai. Conseguiu me fazer entender? Só porque eu estou olhando o tempo ali, vai. E o próximo, o que é? Governo, ou aqui ele fala de liderança. Aí, quando você pega as bíblias de estudo, os mais aprofundados, tem relação às questões do que ele fala, até das questões de quem é presbítero, amém, amados? Ou dos líderes mais velhos, ou anciãos, de quem conduz a igreja, tanto homem quanto mulher. Né, das mulheres ensinarem como amar seus maridos e todas as coisas normais, comuns, ou dos homens ensinando a palavra. A igreja precisa de líderes. A igreja precisa de líderes. A igreja precisa de líderes. Quem está falando? Quem está falando? É Deus, ó, a palavra é inspirada. E quem escreveu? Essa igreja é muito crente. Quem escreveu? Paulo, que também tem uma moda hoje em dia. Igreja não precisa de líder. Então vamos pegar a carta de Paulo aos Coríntios e rasgar. Ninguém é líder, ninguém precisa... Bom, vocês estão aqui comigo? Sim ou não? Sim ou não? Paulo fala de todas as coisas espirituais que são o primeiro lugar, que são as coisas. Líderes servem, né? Mas a igreja precisa de governo. Não tem conversa, irmãos. Você já imaginou lá, Charles, você já imaginou na sua casa se ninguém manda? Você uma coisa, já que outra coisa, cada um faz o que quer. Coitado, das meninas já tinham montado em vocês, vendido a casa, trocado por sorvete, Barbie e outras coisas, não seria assim? Coitado, o Charles ia ter cabelo comprido e usar batom. Provavelmente tá no meio de 3 mulheres. Ia vir de Frozen tocar aqui. Não, acho bonito, papai. Não dá não, irmãos. Vocês estão aqui comigo? Igreja tem que ter liderança. É um processo normal de filiação, de alguém estar no comando, de alguém entender as coisas, amém, amado? Tem coisa que eu não entendo, tem coisa que outros entendem, tem coisa que eu não lidero, porque eu não entendo, tem coisa que o outro lidera, o outro entende, e assim vai, mas tem que ter líderes. Paulo está falando que depois das coisas que acontecem de forma sobrenatural, depois da gente ajudar uns aos outros, a outra coisa que tem que vir para a igreja ser estabelecida é o quê? Líderes, por isso que eu amo a nossa igreja. Tem curso de líderes, tem formação de líderes, o apóstolo faz, os líderes são treinados pelo apóstolo Rina toda segunda-feira com o Instituto Global. Amém? Mas assiste as aulas, faz todas as coisas, está todo mundo junto, constantemente, para que a gente possa crescer, para que a gente possa avançar. E tem épocas da nossa vida, que eu vou falar a verdade para você, de estação em estação é sempre bom ter alguém que cobre de você. Quem já percebeu isso? Se ninguém te cobrar, irmão, vou falar a minha verdade, você vai virar um encostado. Não existe isso aí. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem já viu um atleta olímpico? Não viu, pode, tá bom, você pode ter visto pela TV. Não, nunca, pode não ser. Quem já viu um atleta olímpico aqui na TV, pelo menos? Alguém que ganhou um prêmio, um jogador, alguma coisa. Não precisa ser olímpico, ok? Nível mundial, jogador. Quem já viu? Quem já viu um que foi campeão e nunca teve um treinador? Aí o testemunho dele é assim, depois que ele ganha. Então, estou 3 anos sem treinar, acordo a hora que eu quero, como que eu quero, levo minha vida tranquila, olha, mais uma vez, ganhei pela 10ª vez o título, e o que você faz da vida? Nada, sombra, água fresca, essa é a minha vida. Alguém já viu isso ou não? Já viu ou não? Um jogador perguntando, não, o time não está indo bem, vamos fazer o seguinte, vamos tirar o técnico, vamos ficar sem técnico, a melhor coisa é ficar sem técnico, e tudo vai andar bem. Alguém já viu isso ou não? Por quê? Por quê? Sem líder, as coisas não vão a lugar nenhum. Tem vezes que você precisa de um cenário, de alguém te cobrar. Amém? Eu e a pastora temos profissões, que nós ambos somos treinadores. Até a pastora quer voltar a jogar, quer que eu treine. Tá vendo? Mas ela sabe jogar. Por que ela quer um treinador? Ela quer porque ela quer ficar perto de mim. Obviamente, isso é inerente, mas fora isso também, ela quer alguém que o quê? Que cobre e que o quê? Saiba aquilo lá. Quem está me entendendo aqui? Eu trabalho com outras profissões fora também, de mentoria, de coach, de outras coisas que eu faço para a área esportiva, principalmente em outras áreas. Diversas pessoas me ligam e querem me pagar dinheiro para eu cobrar eles.
você dá risada, mas geralmente esses melhoram. Quem daqui? Porque governo é um princípio do reino dos... Reino tem ordem, irmãos. Como é bom alguém estar junto com você, alguém está te apertando, alguém está te pedindo para você melhorar. Sim ou não? Vai fazer atividade física sozinho, vai fazer com alguém que cobra? Diferente ou não? Né? Eu gosto, o Antônio é um bom treinador, eu gosto de treinar com o Antônio, que eu saio cansado, doído, vamos lá, a gente aguenta o tranco, ele ajuda, né? Vai, né? Quando não tem um Antônio para me treinar, eu levo o treino mais na maciota, mas eu cobro dos outros, que vão treinar comigo, mas esse é o processo. Eu brinco, igual eu falei do Luiz, esses tempos, estava não sei quantos meses na academia, foi comigo 3 dias, coitado do indião. Sentou ali no sofá na quinta-feira e falou, tô quebrado. Tem 3 dias, 1 hora, tá quebrado o quê? Isso que o indião ia andando daqui até Curitiba. Quantos quilômetros ele fazia por dia? Acho que 20 e poucos quilômetros daqui do trabalho dele. Fazia acho que 26 por dia andando. Mas uma coisa é você fazer andando, outra coisa é você fazer 1 hora com alguém te acelerando. Olha para quem está salvo e fala, preciso de um líder. Quer crescer? Deixa eu falar uma coisa para vocês, amados. Você tem que ter alguém que já chegou num lugar ou que já alcançou alguma coisa para te ajudar. Alguém tem que te ensinar. Quando Deus quer fazer alguma coisa na tua vida, Ele te envia alguém. O problema é que alguns não gostam de governo. Tem o espírito de Jezabel que fala, não precisa de ninguém, não precisa de nada. O que você quer é alguém do YouTube que você desliga a hora que você quer, e você fala a hora que você quer, e você fala a hora que você quer ouvir. Agora, você não quer alguém físico te falando aqui, ó, no tete a tete, te cobrando, te cutucando. Aí é fácil. Amém? Nada contra coisa de YouTube, não estou falando nada contra disso. Mas eu estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Chacoalha quem está do seu lado e fala, tem que ter governo, irmão. E aí a última coisa, mas também não menos importante, vamos lá. Penúltima, na verdade, né? E aí ele fala, e variedade de... O que é interessante quando a gente pensa nessa estruturação da igreja? Tem uma ordem, o que Paulo mais frisa aqui não é necessariamente cada uma das funções, mas é a ordem que elas devem ocorrer. Eu consegui me fazer entender na ordem que elas devem ocorrer e o porquê? Sim ou não? Porque o último dom é o dom de línguas, que eu ministrei um monte sobre o dom de línguas, e que Paulo fala, embora ele fala que variedade de línguas é a última coisa, porque quem ora em línguas edifica a si mesmo. E é importante, sim ou não? Sim, é importante. Ele fala, quem dera todos orassem em línguas, eu gostaria. E ele mesmo fala, eu oro em língua mais do que todos vocês. Contudo, ele aparece por último, por quê, pastor? Porque isso diz respeito à minha edificação pessoal. Faz sentido ou não? Tem que ter também? Tem que ter também. Mas num grau de importância dentro das outras coisas, é importante que eu receba uma palavra apostólica, é importante que eu tenha uma visão profética, é importante que alguém me traga ensino para que isso fortaleça a minha fé. Se você tem bom ensino e fundamento na palavra, as pessoas permanecem mais na igreja, as pessoas crescem sozinhas, as pessoas têm as suas experiências com Deus, que elas aprendem a não ter nenhum intermediador entre elas e Deus. Amém, amados? Por isso que eu gosto de igreja apostólica. Ela vai, te coloca na ação, tem sempre essas coisas, te fortalece, vai te colocando na vida normal, vai te colocando na vida normal, vai te colocando na vida normal, mas vai te trazendo ensino, vai te edificando, você vai vivendo as coisas da fé, vai praticando aquelas coisas. E aí parece que você é crente há 50 anos e se converteu há 3. Se você faz as coisas, amém, amados? Se você não faz, aí você é muito falta de inteligência. Né, que ele fala, não adianta nada, é você que está desperdiçando sua vida. Ok, e daí, ok, e variedade de línguas. Mas quem ora em línguas, mas o que é importante também? Ele não tira a importância da edificação e da oração, que são as coisas que nós temos um compromisso individual quanto a esse dom. Nas outras coisas, a maioria dos outros dons diz respeito ao próximo, mas aqui é algo nosso. Olha para quem está do seu lado e fala, orar em línguas, edificação pessoal, sua obrigação individual. Amém? Vai, último, estou acabando o culto agora, 5:11. Entretanto, procurai com zelos, e eu passo ainda um caminho? Ainda um caminho? Ainda um caminho? Sobre modo excelente. O que Paulo começa a falar da igreja? E que isso tem que ser pautado em todos nós. Quem pode dizer amém? Quem pode dizer amém? Ele fala assim, ó, então a igreja tem que ser apostólica, a igreja tem que ser profética, tem que vir um mestre, depois tem operação de milagres, depois tem dons de curar, depois tem governo, amém, amados? Depois tem socorros, né? Daí depois tem, olha que interessante, ó, o servir veio antes do liderar.
Não é lindo isso? Lindo ou não? No mundo seria o contrário. Primeiro eu quero mandar para depois eu... Não. Eu sirvo, depois eu sou? Olha que interessante isso. Mas tem que ter liderança, sim ou não? Claro que tem. Tem que ter liderança. Mas o servir é mais importante que liderar. Amém, amados? Amém, igreja? E dele fala de todas essas coisas. Depois ele fala da edificação pessoal, da oração. E depois ele coloca: entretanto, procurai com zelo os melhores dons ou carisma, porque assim, ó, muitos daqueles dons são associados a essa graça de Deus, né, que na palavra original é essa. Eu tenho que buscar com zelo mesmo. Com zelo é com afinco, com dedicação das coisas. Se eu não tenho algum dom espiritual, eu sei que é importante para o meu chamado, eu tenho que buscar. Eu sou pastor de uma igreja apostólica e profética. Talvez a coisa menos que eu tenho de ofício natural dentro do meu DNA é a parte profética. A pastora sabe, chegou um momento da minha vida eu falo: preciso andar com profetas. Por quê, pastor? Porque é importante para o chamado que eu tenho. Amém, amados? E aí Deus foi me colocando e eu fui correndo atrás de um monte de gente, estando atrás de um monte de pessoas. Para quê? Para que eles colocassem a mão em mim, orassem por mim, me transferissem algumas coisas. E é assim que funcionam as coisas no reino espiritual. Quem busca encontra, diz a palavra. Né? Eu falei: preciso estar exposto a essas coisas, preciso dessas coisas sobre a minha vida. E mudou tudo, mudou completamente, graças a Deus. Porque eu busquei com zelo. Estou dando um exemplo, que quem vê eu pregando, sempre preguei com ensino, irmãos. Ensino é o rio que menos me dá atrapalhar. Se eu parar aqui e quiser falar da palavra um tempão, para quem me conhece, sabe que eu posso ficar aqui horas compartilhando a palavra. É o meu rio profético, já é mais difícil, no bom sentido, né? Assim, eu preciso, tem outras coisas que eu tenho que me consagrar, eu tenho que me buscar com... Algumas coisas já são mais abertas, mais fáceis hoje em dia, mas mas teve que buscar. Chacoalha quem está do seu lado e fala: o que você busca? Olha para a outra e fala assim: além de terminar aquele seriado lá. Né? Ok. Os melhores dons. E eu passo a mostrar-vos ainda o quê? Um caminho o quê? Um caminho o quê? Um caminho o quê? Ou seja, de um modo mais elevado e excelente. Que é o quê? Todas aquelas coisas acontecendo com amor. Eu sou um apóstolo, mas eu faço por amor. Não de sorte da ganância, nem porque eu quero, nem porque... Eu sou um profeta, mas não para buscar benefício próprio, não para ser um Geazi, que tem um benefício de como eu me movo no mundo espiritual, de como as coisas acontecem. Eu ensino não com uma segunda intenção, mas com o intuito de que os outros aprendam. Vocês estão aqui comigo, amados? Eu socorro, mas não com o intuito de aparecer, mas no intuito de o outro ser socorrido ou ser ajudado. Eu opero milagres e coisas sobrenaturais para honra e glória do Senhor, porque é o que Ele me pediu para fazer. Que venha teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no... Eu curo porque Jesus curava e Ele veio para curar os enfermos, libertar os cativos, proclamar o ano aceitável do Senhor. Eu lidero para servir, para que os outros cheguem na sua terra prometida. Amém, amados? Geralmente é isso, por incrível que pareça. Você que tem problema com liderança sofre um pouco na nossa igreja, porque a gente fala de liderança. Agora o processo normal é assim, ó, um líder gerou outro líder. Sim ou não? Tia Karen é uma líder antiga da igreja. Quem já foi sua liderada aqui, ou seu liderado na igreja, Tia Karen? A Vanessa já foi liderada da Tia Karen e já é líder? Dá para entender, irmãos? A gente lidera para ajudar o outro a liderar. Quem pode dizer amém por isso? Governo para governo, ok? E ora em línguas, obviamente, oração, dedicação de outras coisas. Mas ele fala assim, ó, por que ele está falando? Porque você pode operar dessa forma com o ministério, mas você pode andar sobre modo, ou seja, de uma maneira superior, excelente. Quando? Quando eu faço tudo isso com amor. Quando eu faço tudo isso pensando no próximo, pensando em antever o próximo, pensando em todas as coisas que Deus vai fazer. Vocês estão aqui comigo? Por incrível que pareça, a gente está mudando de igreja, tem um monte de coisa acontecendo, mas a pastora sabe, eu não durmo há alguns meses já pensando como eu vou contribuir para essa cidade. Ter gente, a igreja crescer, isso, irmãos, para nós é o sobrenatural. Bola até essa unção, como a gente sempre fala, põe em cadeira Deus, enche. Normal, para quem já viveu o tempo da igreja, nem assusta mais certas coisas. Vocês estão aqui comigo? Agora, como nós podemos fazer isso em amor? Vamos orar? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Obrigado às amadas que vieram nos visitar em nome de Jesus. Tem um parentesco aí ou não? Mãe e filha? Que delícia, hein? 2 gerações vindo da igreja. Que Deus abençoe em nome de Jesus, tá? No final tem um cafezinho, um suco. Deixa a gente conhecer vocês, por favor, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos rápido, que nós temos que acabar o culto por causa da ceia, em nome de Jesus.
Mas o que você quer orar hoje, pastor? Eu quero orar, primeiro uma oração, se você nunca entregou sua vida para Jesus, está aqui pela primeira vez, eu estou me assistindo pela internet. Vamos fazer uma oração juntos? Se você puder colocar a mão no seu coração, coloca a mão no seu coração. Repete comigo uma oração dizendo assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu quero neste momento me entregar completamente a Ti. Eu te declaro Jesus Cristo como meu Senhor, meu único e suficiente Salvador. Eu também te peço que o Espírito Santo me ajude e me ensine a viver a Tua vontade. Em nome de Jesus. E quem concorda diz? Glórias a Deus. Deixa eu orar por essas vidas. Pai, eu te peço, abençoa cada um dos teus filhos, faz aquilo que ninguém pode fazer, age de forma sobrenatural, derrama tua unção, tua graça sobre esses que estão aqui, entregaram sua vida para Jesus, fizeram essa oração, quem sabe nossos amados estão nos visitando, outra pessoa que estava longe dos seus caminhos, quem sabe alguém que está me assistindo online, também pelo YouTube. O Senhor direcione-nos para um lugar onde congregar, para uma igreja. Se as pessoas que estão aqui quiserem congregar aqui, são mais que bem-vindas, são aceitas. O Senhor mostrar um outro lugar também, às vezes mais próximo da casa, mais fácil. Liberdade total em nome de Jesus. Se você está me ouvindo pela internet, procure uma igreja Bola de Neve próxima da sua casa, pode ir lá no site da igreja e procurar. Se não encontrar, que o Senhor te direcione para um lugar de congregar, que pregue a palavra, que tenha isso que eu falei, seja apostólico, seja profético, tenha ensino da palavra e opere de forma sobrenatural em nome de Jesus. E quem concorda diz?